Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 39. Bons estudos! Ângulo. Os ângulos fazem parte do nosso dia a dia. Eles estão por todos os lados. E às vezes uma pequena mudança de ângulo pode provocar uma grande alteração. Por exemplo, esta câmera que está gravando esta cena, se ela mudar de ângulo, muda o enquadramento. Agora, não é só para as câmeras de TV que as mudanças de ângulo são importantes. Por exemplo, para usar esta bússola, a gente também precisa conhecer os ângulos. Para saber a melhor posição que uma antena parabólica deve ser instalada, também levamos em conta o ângulo. Na construção civil, o ângulo também é fundamental. E até no futebol, o jogador tem que ter noção de ângulo se quiser fazer gols como este. E os exemplos não param por aqui. Certamente você já deve ter lembrado de outros. Ângulo. Este é o tema da nossa teleaula de hoje, onde você vai aprender a reconhecer e utilizar ângulos e medida de ângulo. Vai ver como se usa o transferidor. Vai aprender a classificar ângulos. Vai ver como é que se usa uma bússola como aplicação matemática. E vai reconhecer que a igualdade entre ângulos de triângulos garante a semelhança entre eles. E aí, Zeca? Tudo pronto para a excursão? É, quase. Como assim? É que o guia disse que é fundamental que a gente use a bússola para uma caminhada. Mas ele tá certíssimo. No meio do mato, sem uma bússola, você não tem como se localizar. É, mas esse é o problema. Eu não sei como usar uma bússola. Mas isso é muito fácil, Zeca. Olha só. Uma bússola, ela tem 4 direções principais, formando um sistema de eixos perpendiculares. Norte, sul, leste, oeste. E tem também esta agulha magnética aqui, que sempre aponta em direção ao norte. Além disso, a bússola funciona como um transferidor, medindo os ângulos das direções que a gente está caminhando. Você sabe o que é um ângulo, não sabe, Zeca? Por favor, você pode me dar um exemplo de algum ângulo por aqui? Ângulo? Olha ali, ó, o pilar com o teto. É isso aí. Em matemática, a gente chama de ângulo a abertura formada por duas semi-retas que partem do mesmo ponto. Vamos ver outro exemplo. Você poderia segurar essas duas canetas formando um ângulo? Claro. Olha bem aqui. Aqui nós temos duas partes de semi-retas partindo do mesmo ponto, formando uma abertura. Este é o ângulo formado por essas duas canetas. Tudo isso que forma o ângulo tem nomes. Agora, que nomes são esses? Mostra aqui de novo pra gente. Vamos ver direito. Olha só, as semi-retas são os lados do ângulo. E este ponto de origem das semi-retas é chamado de vértice do ângulo. Muito obrigada. De nada. E os ângulos também têm medidas, lembra? A medida do ângulo é o grau. E para medir os ângulos, a gente usa o transferidor. E como será que a gente usa o transferidor? Usar um transferidor é uma coisa muito fácil. Bom, seu Joaquim, para o senhor tudo é fácil, né? Não, mas é verdade, olha, usar um transferidor é uma coisa muito fácil. Porque ele tem um eixo principal com 0 graus numa extremidade e 180 graus na outra. E tem também aqui um eixo que é o diâmetro e o ponto médio desse eixo que é o centro do círculo do transferidor. E aqui estão todas as marcações dos ângulos que variam de 0 a 360 graus, que é uma volta completa. O que é um transferidor eu já entendi, mas como é que a gente usa? Isso é muito fácil, olha só. Eu tenho uns ângulos aqui que a gente vai medir com o transferidor. Espera aí. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um ângulo reto, não sabe? Sei. Esse aqui é um ângulo reto. Exatamente. Esse aqui é um ângulo reto e mede 90 graus. E a gente sempre tem um ângulo reto quando se tem duas retas perpendiculares. E aonde mais temos ângulos retos por aqui? Aqui? Num monte de lugar, ó. Aqui, por exemplo, ali na quina da estante. Certo. Nas tesouras do teto, na janela. Isso mesmo.
Agora eu vou usar o transferidor para medir esse ângulo e você vai ver que ele tem realmente 90 graus, olha só. Para usar o transferidor, a gente deve fazer coincidir o seu centro com o vértice do ângulo e o eixo principal com um dos lados do ângulo. Feito isso, é só verificar em que posição está o outro lado do ângulo e ler a medida do transferidor, que é claro, a gente já sabia que está marcando 90 graus. Agora é com você, Zeca. Me diga aí, quanto mede esse ângulo aqui, ó? Esse aqui? Ele mede 60 graus. É isso mesmo. Agora me diga, como é que se chama um ângulo desse tipo? Um ângulo menor que 90 graus? Ah, isso eu sei. Quando o ângulo tem menos que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Isso mesmo. E agora me diga, quanto é que mede este ângulo aqui? Esse aqui? Ele mede 140 graus. E antes que o senhor me pergunte, eu já vou dizendo. É um ângulo obtuso. Ângulo obtuso é aquele que mede mais de 90 graus. Muito bem, Zeca. Olha, agora é com você. Boa viagem e cuidado com a bússola, hein? Oi. Ô, Zeca, a gente tava só te esperando. Senta aí. Bom, gente, uma excursão como essa que a gente vai fazer no meio de uma reserva ecológica, o risco de alguém se perder é muito grande. Por isso, a bússola vai ser nosso amigo mais fiel. Tá todo mundo com a sua bússola? Tá na mão. Então vamos testar ela aqui mesmo. Segurem a bússola com firmeza e observem a agulha. Vejam que todas as bússolas apontam para a mesma direção, para o norte. Agora eu vou colocar minha bússola sobre a mesa. E olhem aonde está o norte. Tá bem aqui, onde o Zeca está sentado. Se o Zeca está ao norte, João, que está sentado na direção oposta, está ao sul. Mário, ao leste e Pedro, ao oeste. Além desses 4 pontos, norte, sul, leste, oeste, a bússola possui posições intermediárias. Ô, Zeca, diz pra gente, em que posições eu e o Tavares estamos sentados? Você está a sudeste e o Tavares a noroeste. Muito bom. Pelo visto, vocês estão entendendo já direitinho como é que é o funcionamento da bússola, né? Mas a gente pode ser mais preciso ainda. Na bússola existem medições como num transferidor. E é através dos ângulos que a gente pode saber com precisão a direção a ser tomada. Coloquem suas bússolas assim, em cima da mesa. Olha só, repare, no transferidor da bússola, a posição norte tem que coincidir com o grau 0. Façam isso. Agora verifiquem qual é a direção correspondente a 30 graus. Peguem essa fita colorida que está aí ao lado de vocês e marquem essa direção como se fossem setas. Olhem que interessante. A direção 30 graus é igual para todos nós. Por isso, as setas são paralelas. E aí, viu como é importante conhecer os ângulos e saber usar a bússola? Se você fosse se aventurar pela floresta, como nosso amigo Zeca, será que você saberia se orientar com a bússola? Ou, em outras palavras, será que com a bússola você não se perderia no meio de tantas árvores e rios? E a excursão do Zeca? Como será que os nossos amigos se saíram nessa aventura? Olá! E aí, como é que vai o novo Indiana Jones do pedaço? Como é que foi a aventura na floresta? Ixi, eu nem te conto, seu Joaquim. Quase que 2 amigos meus ficaram por lá. Nossa, mas como é que foi isso? Ah, sei lá, acho que eles saíram atrás de um passarinho. Foi ver, anoiteceu e nada dos dois voltarem. Puxa, mas ninguém viu? Ninguém ficou sabendo de nada? Quando anoiteceu e a gente viu que os dois não voltavam nunca, um dos guias foi até o posto de observação do parque e o guarda florestal disse que tinha visto os dois na margem do lago. E eles estavam lá? A gente foi até o lago e nada dos dois. Ué, então o guarda mentiu? Ah, não sei, parece que ele se enganou. Epa, pera um pouquinho, Zeca. Essa história que você está me contando tá um pouco confusa, hein? A gente também achou, mas na verdade, na posição em que o guarda estava, ele jamais poderia ter visto os dois. Por quê? Porque não dava ângulo. O lago fica fora do ângulo de visão do posto de observação do guarda. Eu trouxe até esse esquema aqui que a gente fez para provar isso. Ó,
O guarda falou que viu as luzes no lago enquanto falava no rádio. Sei. Mas se ele falava no rádio, olha aqui, ele não poderia ter visto luz alguma no lago, porque nessa posição o lago ficou fora do ângulo de visão do guarda, por qualquer uma das janelas do posto, tá vendo? Se ele estava aqui, ele não poderia ver nada ali no lago. É, você tem razão. O lago ficou completamente fora do ângulo de visão do guarda, hein? E os dois aventureiros foram encontrados, afinal? Foram, quando amanheceu eles apareceram, acabaram achando o caminho de volta sozinhos. Ufa, ainda bem, hein? Mas sabe que essa sua história do guarda que viu os meninos ainda não me convenceu não, hein? Ô, seu Joaquim, um mapa não representa a realidade? Representa. E ele não é feito em escala, de forma que fique semelhante à realidade, com as proporções da realidade? É. Então, olha aqui, o posto, o lago e todas as figuras que estão no mapa são semelhantes às coisas reais. A gente sabe também, e isso quem me ensinou foi você, que se duas figuras são semelhantes, seus ângulos são iguais, têm a mesma medida. É por isso que a gente pode concluir que o guarda não conseguiria nunca ver os dois no lago, porque aqui nessa posição ele não poderia ver o lago nunca. E aí, satisfeito? Muito bem, Zeca. Olha, na verdade eu já tinha entendido toda essa sua história, a sua explicação, e tinha concordado com você, viu? Eu só queria saber mesmo se você tinha entendido tudo isso aí que você me contou. Isso, Joaquim, mas você não tem jeito mesmo, hein? Não perde uma oportunidade pra me testar, hein? Ué, pelo menos assim você não se perde na floresta, né? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a reconhecer e utilizar ângulos e medida de ângulo. Você aprendeu como se usa o transferidor. Viu que o ângulo de 90 graus é o chamado ângulo reto e que os ângulos que têm mais de 90 graus são os obtusos e os que têm menos de 90 graus são os ângulos agudos. Viu também como se usa uma bússola e reconheceu que a igualdade entre ângulos de triângulos garante a semelhança entre eles. Ângulos. E por falar em ângulos, acho que eu já vou indo, que pelo jeito vai sair um pôr do sol super bonito. E daqui eu não tenho um bom ângulo para assistir a este espetáculo. Enquanto isso, dê uma olhada no seu livro de estudos e veja se você já ficou fera em ângulos. E até a próxima teleaula.